Segunda reunião ordinária de 11 de fevereiro de 2026. Boa noite, ilustres vereadores, senhoras e senhores presentes e caros munícipes que nos acompanham em nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em nome da população de Córrego do Bom Jesus, havendo quórum mínimo legal, declaro aberta a segunda reunião ordinária do ano de 2026. Peço um minuto de silêncio para que possamos fazer uma oração pessoal. Leitura e deliberação da ata da primeira reunião ordinária realizada em 28 de janeiro de 2026. Ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa do quadriênio 2025-2028. Aos 28 dias do mês de janeiro de 2026, às 19 horas, reuniram-se os vereadores Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina de Góes, Emerson Lourenço Martins, Fernando Messias da Fonseca, João Batista Barbosa, Josué Roberto Raposo, Michel João dos Santos, Paulo César Francelino, no plenário da Casa Legislativa da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, sob a presidência da vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A senhora presidente deu início à sessão cumprimentando os nobres vereadores, os presentes e os munícipes que acompanhavam pelas redes sociais, declarando: boa noite, ilustres vereadores, senhoras e senhores, presentes e caros munícipes que nos acompanham em nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em nome da população de Córrego do Bom Jesus, havendo quórum mínimo legal, a senhora presidente declarou aberta a primeira reunião ordinária de 2026. Em seguida, foi solicitado um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer uma oração pessoal. Na sequência, foi solicitado ao assessor jurídico a leitura da ata da 19ª reunião ordinária realizada em 15 de dezembro de 2025. Colocada em discussão e votação, a mesma foi aprovada por todos. Seguindo, foi constado em pauta para a ciência dos novos vereadores o envio das respostas dos requerimentos de números 163, 164, 165, 166, todos do ano de 2025, sendo que os mesmos foram enviados via WhatsApp para os autores solicitantes, na data de 18 de dezembro de 2025. Passou-se, então, para a leitura do ofício 02/2026, da data de 14 de janeiro de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que trata sobre a inviabilidade técnica, operacional e financeira da execução da emenda impositiva para aquisição de aparelho raio-x. Seguindo os trâmites regimentais, passou-se então à ordem do dia, com a leitura, discussão e votação das seguintes indicações. Indicações 13 de 2026, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação número 15 de 2026, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação número 17 de 2026, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação número 18 de 2026, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a senhora presidente passou para a leitura dos projetos de leis protocolados na Secretaria da Câmara, a saber: projeto de lei número 1/2026, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a realizar termos de fomento ou associativos com organizações da sociedade civil que especifica,
nos termos do artigo 31 da Lei Federal número 13.019 de 2014 e da outras providências. Projeto de Lei número 02/2026, de autoria do Poder Executivo, acrescenta a linha C ao inciso 6 do artigo 3º da Lei Municipal número 1550 de 2024 e dá outras providências. Projeto de Lei número 3/2026, de autoria do vereador João Batista Barbosa, institui o selo Empresa Amiga do Meio Ambiente no município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Projeto de Lei número 4/2026, de autoria do vereador João Batista Barbosa, institui o programa Adote um Espaço Público no município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Após a leitura, os projetos foram encaminhados à comissão. Passou-se para a leitura e deliberação do requerimento protocolado. Requerimento 01/2026, colocado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, na pauta, a senhora presidente concedeu a palavra aos nobres vereadores pelo prazo regimental para suas considerações finais. Os vereadores que fizeram uso da palavra trataram de temas relevantes ao interesse público. Encerradas as manifestações, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, desejou uma boa noite aos presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais. E, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. Eu, Paulo César Francelino, secretário, lavei a presente ata, que vai por mim assinada, bem como pela senhora presidente e pelos demais vereadores desta augusta Casa de Leis. Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina de Góes, Emerson Lourenço Martins, Fernando Messias da Fonseca, João Batista Barbosa, Josué Roberto Raposo, Michel João dos Santos, Paulo César Francelino, Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A ata está em discussão. Passo a palavra ao vereador Fernando Messias. Boa noite a todos. Senhora presidente, nobres colegas, vereadores, público presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Quero manifestar sobre a ata da reunião anterior. Eu protocolei um requerimento ao senhor prefeito no exercício legítimo da minha função fiscalizadora. A resposta oficial do Executivo foi encaminhada a esta casa e entregue a mim. No entanto, a resposta não foi lida em plenário. Isso é grave. O vereador tem o dever constitucional de fiscalizar. Eu, o Executivo, tenho o dever de responder. Mas essa resposta não pertence apenas ao vereador que fez o requerimento. Ela pertence à Câmara Municipal e à população de Córrego do Bom Jesus. Quando uma resposta oficial não é lida e nem registrada em ata, há prejuízo à transparência e ao princípio da publicidade dos atos públicos previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Eu solicito que o ofício seja lido no plenário dessa sessão. Não se trata de questão pessoal, trata de respeito ao mandato parlamentar e à transparência que a população espera dessa casa. Tá? Esse é o meu posicionamento. Tá? Podemos... vamos ter que votar, tá? Aguardar um minuto, então. Eu vou pegar os ofícios para serem lidos conforme ele pediu. Se quiserem prosseguir ou pausar a reunião, a gente faz dessa forma. Vamos pausar a reunião.
Dando seguimento à reunião, serão lidos os 3 ofícios que foram enviados e serão anexados na ata da primeira reunião ordinária do mês de fevereiro. Ofício 165/2025. Resposta ao requerimento número 13/2025. Interessado: Fernando Messias da Fonseca. Prezado senhor, em atenção ao requerimento 13/2025 encaminhado a esta municipalidade, informamos que, conforme solicitado, seguem em anexo a este ofício os respectivos empenhos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos referentes aos serviços executados. Esclarece-se ainda que a identificação dos equipamentos, bem como os respectivos marcadores e registro de utilização, encontram-se discriminados em tabela específica fornecida pela empresa prestadora de serviços, o qual segue igualmente anexa. Referida tabela corrobora e detalha as horas de utilização informadas, permitindo a conferência e a rastreabilidade dos serviços executados em consonância com os documentos fiscais e contábeis apresentados. Esclarece-se que os serviços realizados compreenderam a utilização dos seguintes equipamentos, com as respectivas cargas horárias apuradas e devidamente registradas na documentação fiscal e contábil. Escavadeira hidráulica, 438 horas, compactador, 101 horas, caminhão-truque basculante, 464 horas. Ressalta-se que todos os serviços foram devidamente contratados, executados, fiscalizados e pagos em conformidade com a legislação vigente, observando-se os princípios da legalidade, transparência, economicidade e interesse público, estando as informações devidamente comprovadas nos documentos encaminhados. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Caio César Marcondes de Oliveira, secretário de Administração e Finanças. Ofício número 163/2025. Resposta ao requerimento número 12/2025. Interessado: Fernando Messias da Fonseca. Prezado senhor, em atenção ao requerimento 12 apresentando inicialmente o plano de ação, consistia exclusivamente na remoção de touceiras de bambu com finalidade de limpeza e preparo do terreno destinada à futura implantação de uma unidade de educação infantil, creche. Tal intervenção foi caracterizada como atividade de baixo impacto ambiental, sem supressão planejada de vegetação arbórea nativa, considerando-se à época como ação não passível de licenciamento ambiental, nos termos da Lei Federal nº 6.938, de 1981, Política Nacional do Meio Ambiente, e da Resolução CONAMA número 237, de 1997, que estabelecem que apenas atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes de causar significativa degradação ambiental estão sujeitas ao licenciamento ambiental. A execução dos serviços foi realizada por empresa terceirizada, regularmente contratada mediante processo licitatório, em consonância com a legislação vigente. Contudo, durante a operação, verificou-se a remoção não prevista de indivíduos arbóreos, bem como a identificação de afloramento de água no terreno, situação superveniente que alterou substancialmente as condições ambientais originalmente avaliadas. Diante desse novo cenário, e em estreita observância aos princípios da prevenção e da precaução ambiental, consagrados no artigo 125 da Constituição Federal, bem como no artigo 4º da Lei Federal nº 6.938, de 1981, o município determinou a imediata paralisação da obra, adotando postura cautelar e responsável perante o potencial risco ambiental identificado. Na sequência, o projeto foi integralmente revisto, com vistas a adequá-lo às normas ambientais aplicáveis, assegurando que as áreas eventualmente afetadas fossem devidamente restauradas,
em conformidade com as diretrizes técnicas de recuperação ambiental e com o disposto na Lei Federal número 12.651 de 2012, Código Florestal, especialmente no que se refere à proteção de recursos hídricos, áreas de preservação permanente e recomposição de áreas degradadas. No âmbito da legislação estadual, destaca-se que o procedimento adotado pelo município encontra respaldo na Lei Estadual número 21.972 de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais, SISEMA, bem como a Lei Estadual número 20.922 de 2013, Código Florestal do Estado de Minas Gerais, as quais reforçam a obrigatoriedade de adoção de medidas preventivas, corretivas e de recuperação ambiental sempre que identificadas intervenções com potencial impacto para o meio ambiente. Ressalta-se ainda que não há processo de licenciamento ambiental ativo relacionado à obra em questão, uma vez que a intervenção inicialmente executada limitava-se à limpeza do terreno, atividade que, por sua natureza e escopo original, não se enquadrava nas hipóteses de licenciamento prevista na deliberação normativa Copan número 217 de 2017, que define as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. O licenciamento somente se torna exigível a partir da caracterização da intervenção ambiental relevante, o que motivou justamente a paralisação imediata e a revisão técnica dos projetos quando constatadas as novas condições ambientais. Desta forma, resta evidenciado que a administração municipal atuou de maneira diligente, responsável e juridicamente adequada, suspendendo a intervenção tão logo identificadas as alterações ambientais imprevistas, revisando o projeto e adotando providências técnicas compatíveis com a legislação ambiental federal e estadual, reafirmando seu compromisso com a proteção do meio ambiente, a legalidade administrativa e o desenvolvimento sustentável. Caio César Marcondes de Oliveira, secretário de Administração e Finanças. Ofício número 166/2025. Resposta ao requerimento número 14/2025. Interessado: Fernando Messias da Fonseca. Prezado senhor, em atenção ao requerimento número 14/2025, apresentado, informamos que constam nas planilhas anexas a esta resposta a relação completa da frota municipal, contendo o detalhamento individualizado dos veículos, distribuídos por secretaria, bem como as informações técnicas pertinentes, tais como identificação do veículo, tipo, ano, modelo, situação de uso, vinculação administrativa e demais dados relevantes para fins de controle e transparência. Ressaltamos que, no início da atual gestão, foi identificado que parte da frota municipal apresentava inconsistências administrativas e operacionais, incluindo pendências documentais, necessidade de regularização e ajuste nos controles internos. Tais situações foram prontamente enfrentadas pela administração, mediante adoção de medidas corretivas com vistas à regularização dos veículos, à melhoria dos registros e ao fortalecimento dos mecanismos de gestão, controle e fiscalização da frota pública. Desta forma, esclarecemos que a frota ultimamente encontra-se organizada, regularizada e definitivamente registrada, atendendo aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e transparência, em consonância com as boas práticas da administração pública. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que fizerem necessários. Atenciosamente, Caio César Marcondes Oliveira, secretário de Administração e Finanças. Após o pedido feito pelo vereador Fernando Messias e deferido a leitura desse ofício, o mesmo vai contar na ata da segunda reunião, porque na primeira ele não foi lido, então ele vai entrar na ata dessa reunião, né, na segunda reunião ordinária. A ata da primeira reunião ordinária está de acordo com o que foi
realizado na reunião anterior. Então, a ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata aprovada. Leitura e deliberação da ata da primeira reunião extraordinária realizada em 2 de fevereiro de 2026. Ata da primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do quadriênio 2025-2028. Aos 2 dias do mês de fevereiro de 2026, às 19 horas, reuniram-se os vereadores Adair Aparecida de Moraes Silva, Selma Cristina de Góes, Emerson Lourenço Martins, Fernando Messias da Fonseca, João Batista Barbosa, Josué Roberto Raposo, Michel João dos Santos, Paulo César Francelino, no plenário da Casa Legislativa, sob a presidência da vereadora Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A senhora presidente deu início à sessão cumprimentando os novos vereadores, os presentes e os munícipes que a acompanhavam pelas redes sociais, declarando: boa noite, ilustres vereadores, senhoras e senhores presentes e estimados munícipes que acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em nome da população de Córrego do Bom Jesus, havendo quórum mínimo legal, a senhora presidente declarou aberta a primeira reunião extraordinária de 2026. Em seguida, foi solicitado um minuto de silêncio para a oração pessoal dos presentes. Na sequência, o assessor jurídico fez a leitura do projeto de lei substitutivo número 01/2026, autoriza o Poder Executivo a realizar termos de fomento ou associativos com organizações da sociedade civil que especifica, nos termos do artigo 31 da Lei Federal número 13.019 de 2014, e dá outras providências. O projeto foi encaminhado à comissão. O vereador Emerson Martins, presidente da comissão, solicitou pela ordem e apresentou que fosse colocado em tramitação os pareceres dos projetos 01, 02, 03, 04 de 2025. A senhora presidente colocou a decisão em apreciação do plenário, ressaltando que este é soberano. Não havendo manifestação contrária, foi aprovada a tramitação. Desta forma, a presidente declarou: senhores vereadores, conforme o artigo 118, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis, suspendo a sessão por até 15 minutos para que a Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças emita os pareceres sobre a matéria. Encerrado o prazo, retornaremos imediatamente os trabalhos para prosseguir com a votação. Decorrido o prazo, a sessão foi retomada, procedendo-se à leitura dos pareceres e à votação das matérias. Projeto de Lei Substitutivo número 01/2026. Autoriza o Poder Executivo a realizar termos de fomento ou associativos com organizações da sociedade civil que especifica, nos termos do artigo 31 da Lei Federal número 13.019 de 2014 e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. O projeto foi colocado em discussão e, não havendo manifestações contrárias, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 02/2026. Acrescenta a linha C ao inciso 6 do artigo 3º da Lei Municipal número 1550 de 2024 e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. O projeto foi colocado em discussão e, não havendo manifestações contrárias, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 03/2026. Institui o selo Empresa Amiga do Meio Ambiente no município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. O projeto foi colocado em discussão e, não havendo manifestações contrárias, foi submetido à votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de Lei número 04/2026. Institui o programa Adote um Espaço Público no município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça, Legislação, Redação e Finanças. O projeto foi colocado em discussão e, não havendo manifestações contrárias, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade.
Encerrada a pauta, a senhora presidente concedeu a palavra aos nobres vereadores no tempo regimental para exposições pessoais. Os vereadores que fizeram uso da palavra destacaram assuntos de interesse da comunidade e reafirmaram o compromisso com a gestão responsável dos recursos públicos e com o acompanhamento das ações do Poder Executivo. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, desejou uma boa noite aos presentes e aos que acompanhavam a sessão pelas redes sociais e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a reunião. Eu, Paulo César Francelino, secretário, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, bem como pela senhora presidente e pelos demais vereadores dessa augusta Casa de Leis. Adair Aparecida de Moraes e Silva, Selma Cristina de Góes, Emerson Lourenço Martins, Fernando Messias da Fonseca, João Batista Barbosa, Josué Roberto Raposo, Michel João dos Santos, Paulo César Francelino, Tatiana Aparecida de Almeida e Silva. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata aprovada por todos. Leitura e tramitação das indicações. Indicação número 19 de 2026. Elaboração e distribuição de informativo impresso com orientações sobre a coleta do lixo domiciliar no município, de autoria do vereador Emerson Martins. Indicação número 19, 2026. O vereador, abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: elaboração e distribuição de informativo impresso com orientações sobre a coleta de lixo domiciliar no município. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo recomendar ao Poder Executivo a adoção de providências necessárias para a elaboração e distribuição de informativo impresso a ser entregue nas residências do município, contendo orientações claras e atualizadas acerca da coleta de lixo domiciliar, especialmente no que se refere aos dias e horários de recolhimento, bem como demais informações pertinentes ao serviço. É de conhecimento público que a população tem demonstrado dúvidas recorrentes em relação aos dias e horários de coleta de lixo, situação que tem ocasionado o descarte de resíduos fora dos períodos corretos, gerando transtornos e acúmulo de lixo nas vias públicas. A distribuição de informativo impresso diretamente nas residências configura-se como uma medida simples, eficaz e de amplo alcance, sobretudo para atender munícipes que não possuem acesso frequente aos meios digitais. Tal iniciativa contribuirá para a melhoria da organização do serviço de coleta, para a manutenção da limpeza urbana e para a promoção da saúde pública e da qualidade de vida da população. Diante do exposto, solicita-se especial atenção do Poder Executivo para atendimento dessa indicação, em benefício dos interesses públicos e do bom funcionamento dos serviços essenciais do município. Desta forma, conto com o apoio de Vossas Excelências, Córrego do Bom Jesus, 9 de fevereiro de 2026, Emerson Lourenço Martins, vereador, autor. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação número 20 de 2026. Manutenção do asfalto da rua Benedito Tiburcio da Costa, no trecho que compreende a área da construção da nova unidade básica de saúde, a UBS, e que faz ligação com a rodovia, de autoria do vereador Michel João. Indicação número 20, 2026. O vereador, abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: manutenção do asfalto da rua Benedito Tiburcio da Costa, no trecho que compreende a área de construção da nova unidade básica de saúde, UBS, e que faz ligação com a rodovia. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo recomendar ao Poder Executivo a adoção de providências necessárias para a realização de manutenção no pavimento asfáltico da rua Benedito Tiburcio da Costa,
especificamente no trecho situado entre a área de construção da nova Unidade Básica de Saúde, UBS, e a ligação com a rodovia. É de conhecimento público que referido trecho apresenta desgastes acentuados no asfalto, com irregularidades que prejudicam a trafegabilidade e oferecem riscos à segurança de motoristas, pedestres e demais usuários da via, situação que tende a se agravar em razão do aumento do fluxo de veículos decorrente da obra da nova UBS. Ressalta-se que a via possuía grande importância para a mobilidade urbana e para o acesso aos serviços de saúde, sendo utilizada diariamente por moradores, trabalhadores e veículos de emergência. A manutenção adequada do pavimento contribuirá para a melhoria das condições de tráfego, prevenção de acidentes e preservação da infraestrutura viária do município. Diante do exposto, solicito especial atenção do Poder Executivo para o atendimento desta indicação em benefício do interesse público e da segurança da população. Desta forma, conto com o apoio de Vossa Excelência, Córrego do Bom Jesus, 9 de fevereiro de 2026, Michel João dos Santos, vereador, autor. A indicação está em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada por todos. Indicação número 21 de 2026. Indica a realização de limpeza e capina na entrada de acesso à cidade de Córrego do Bom Jesus, pelo bairro Itaim. De autoria do vereador Fernando Messias. Indicação número 21, 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: indica a realização de limpeza e capina na entrada de acesso à cidade de Córrego do Bom Jesus, pelo bairro Itaim. Justificativo: a entrada da cidade é o primeiro contato que moradores e visitantes têm com o município, sendo, portanto, um espaço que deve refletir organização, cuidado e zelo com o patrimônio público. Atualmente, o local encontra-se com acúmulo de mato e necessidade de limpeza, o que compromete a estética urbana, a segurança dos transeuntes e motoristas, além de favorecer o aparecimento de insetos e animais peçonhentos. A realização de limpeza e capina contribuirá para a melhoria do aspecto visual da cidade, maior segurança, valorização do bairro Itaim e demonstração de cuidado da administração pública com os espaços públicos e com a população. Diante disso, solicita-se atenção especial do Poder Executivo para atendimento desta indicação. Desta forma, conto com o apoio de Vossa Excelência, Córrego do Bom Jesus, 10 de fevereiro de 2026, Fernando Messias da Fonseca, vereador, autor. Passa a palavra ao vereador autor da indicação, senhor Fernando Messias. E boa noite a todos aqui presentes e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu fiz essa indicação aí da limpeza e capina da entrada da nossa cidade, lá pelo bairro Itaim. E lá tem um canteiro, lá precisa colocar placa indicando que é a entrada da cidade e arrumar o canteiro lá. Quem entra para a cidade, vê lá a cidade tudo mal cuidada, mato e terra em cima de calçamento. Aí eu estou solicitando aqui para o Poder Executivo a limpeza e a capina da entrada da cidade. Conto com o apoio dos nobres vereadores pela aprovação. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada por todos. Indicação número 22 de 2026. Indica a realização de limpeza e capina no entorno do ponto de ônibus do bairro Anhumas. De autoria do vereador Fernando Messias. Indicação número 22 de 2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento interno desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: indica a realização de limpeza e capina no entorno do ponto de ônibus do bairro Anhumas. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo atender a reivindicações dos moradores do bairro Anhumas, que relatam o acúmulo de mato alto,
sujeira e falta de manutenção no entorno do ponto de ônibus da localidade. A situação atual compromete a segurança e o bem-estar dos usuários, especialmente estudantes, trabalhadores, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, além de favorecer o aparecimento de insetos, animais peçonhentos e outros riscos à saúde pública. A limpeza e capina do local são medidas simples, de baixo custo e extrema importância, garantindo melhores condições de uso do ponto de ônibus, mais segurança, dignidade e qualidade de vida à população que depende diariamente do transporte público. Diante do exposto, solicita-se a atenção do Poder Executivo para atendimento desta justa e necessária demanda. Desta forma, conto com o apoio de Vossa Excelência, Córrego do Bom Jesus, 10 de fevereiro de 2026, Fernando Messias da Fonseca, vereador, autor. Passo a palavra ao vereador, autor da indicação, Fernando Messias. Eu fiz essa indicação de limpeza lá do ponto de ônibus em torno do ponto de ônibus lá do bairro Anhumas, a pedido dos estudantes e moradores que esperam o ônibus lá. Tá difícil ficar lá num ponto, tem aranha e o mato em torno, então está chovendo, precisa de um ponto de ônibus limpo e solicito aí a prefeitura que limpe lá o ponto de ônibus e em torno, em volta do ponto de ônibus lá para eles. E conto com o apoio dos nobres vereadores pela aprovação. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada por todos. Indicação número 23 de 2026. Indica que seja feita a divulgação pública e atualizada da lista de medicamentos disponíveis na farmácia municipal, de autoria do vereador Fernando Messias. Indicação número 023/2026. O vereador abaixo assinado, nos termos do regimento desta Casa, indica ao chefe do Executivo Municipal. Assunto: indica que seja feita a divulgação pública e atualizada da lista de medicamentos disponíveis na farmácia municipal, tanto no site oficial do município quanto em mural físico nas unidades de saúde. Justificativo: a presente indicação tem por objetivo garantir transparência, informação e respeito ao cidadão, especialmente à população que depende exclusivamente da farmácia municipal para acesso a medicamentos essenciais. A ausência de uma lista pública e atualizada gera transtornos aos usuários do sistema de saúde, que muitas vezes se deslocam até a unidade sem saber da disponibilidade do medicamento prescrito, enfrentando filas e deslocamentos desnecessários. A divulgação da lista de medicamentos disponíveis. 2 pontos. Facilita o acesso à informação pela população, evita deslocamentos inúteis e aglomerações, melhora a organização do atendimento, fortalece a transparência da gestão pública, atende aos princípios da publicidade e eficiência previstos nos artigos 37 da Constituição Federal. Trata-se de uma medida simples, de baixo custo e alto impacto social, que contribui diretamente para a dignidade dos usuários do SUS no município de Córrego do Bom Jesus. Diante do exposto, conto com a sensibilidade do Poder Executivo para o atendimento da presente indicação em benefício da população. Desta forma, conto com o apoio de Vossa Excelência, Córrego do Bom Jesus, 10 de fevereiro de 2026, Fernando Messias da Fonseca, vereador, autor. Passo a palavra ao vereador autor da indicação, senhor Fernando Messias. Eu fiz essa indicação aqui para a Secretaria da Saúde, a divulgação pública, clara e atualizada da lista de medicamentos disponíveis na farmácia municipal, por meio de site da Prefeitura e o mural lá do posto e da farmácia lá. Muita gente sai lá da zona rural, chega num posto e não tem medicamento. Então, se tiver disponível no site e passar pela agente de saúde aí, vai ajudar bastante a população para não perder o tempo de sair lá da zona rural, deixar o serviço em busca do remédio e não encontrar. Então, acho que vai facilitar bastante a vida aí de quem está precisando de medicamento.
E conto com o apoio aqui de vossas senhorias e para a aprovação desse projeto. A indicação está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Indicação aprovada por todos. Leitura dos projetos de resolução para tramitação. Projeto de resolução número 1 de 2025, altera a resolução 1 de 2027 e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 01/2026. Altera os dispositivos da resolução 01 de 22 de março de 2017, que cria a homenagem à mulher correguense e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por finalidade promover a atualização e o aperfeiçoamento da resolução número 01 de 22 de março de 2017, que institui a homenagem à mulher correguense no âmbito da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus. As alterações propostas visam conferir maior clareza, objetividade e transparência ao processo de indicação das homenageadas, estabelecendo critérios mais definidos quanto à responsabilidade parlamentar, prazos e requisitos mínimos para a formalização das indicações. As previsões expressas, a previsão expressa de que cada vereador poderá indicar uma homenageada por ano assegura isonomia entre os parlamentares e organização administrativa da sessão solene. Além disso, a exigência de apresentação de prévio histórico e justificativa formal contribui para o registro institucional da trajetória da homenageada, valorizando a sua história e permitindo maior publicidade e reconhecimento público. A inclusão de critérios relacionados à relevância e impacto social busca fortalecer o caráter meritório da homenagem, priorizando mulheres que tenham contribuído significativamente para o desenvolvimento social, comunitário e institucional do município, bem como aquelas que atuam na esfera dos direitos das mulheres e na promoção da igualdade. Desta forma, a presente proposta promove o aprimoramento da norma vigente, fortalecendo a homenagem à mulher correguense como instrumento de reconhecimento público às mulheres que contribuem de forma relevante para o município de Córrego do Bom Jesus. Córrego do Bom Jesus, 9 de fevereiro de 2026, Tatiana Aparecida de Almeida Silva, presidente, Michel João dos Santos, vice-presidente, Paulo César Francelino, secretário. Encaminho o projeto de resolução para a comissão. Projeto de resolução número 2 de 2026 autoriza a Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus a filiar-se à ABEL, Associação Brasileira de Escola do Legislativo. Projeto de resolução número 2 de 2026 autoriza a Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus a filiar-se à ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por finalidade buscar a autorização dos membros dessa Casa para a filiação da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus à ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. A ABEL é uma sociedade civil sem fins lucrativos destinada a congregar as escolas, os centros de treinamento, institutos de estudo e pesquisa ou entidades afins mantidas ou legalmente vinculadas ao Poder Legislativo, nos níveis federal, estadual e municipal. A filiação permitirá estabelecer a cooperação técnico-científica, cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, visando a formação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos humanos, bem como o desenvolvimento institucional, mediante a implantação de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesse comum entre a ABEL e a Câmara.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para a aprovação da presente proposição. Córrego do Bom Jesus, 9 de fevereiro de 2026, Tatiana Aparecida de Almeida e Silva, presidente da Câmara, Michel João dos Santos, vice-presidente, Paulo César Francelino, secretário. Encaminho o projeto de resolução para a comissão. Leitura dos projetos de leis para tramitação. Projeto de lei número 05 de 2026. Institui o Sistema Municipal de Rotas Turísticas do município de Córrego do Bom Jesus, Minas Gerais, e dá outras providências. De autoria do vereador João Batista Barbosa. Projeto de lei número 5, 2026. Institui o Sistema Municipal de Rotas Turísticas no município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade instituir o Sistema Municipal de Rotas Turísticas no município de Córrego do Bom Jesus, como instrumento de organização, valorização e promoção dos atrativos naturais, rurais, históricos, culturais e gastronômicos existentes em nosso território. Córrego do Bom Jesus possui reconhecido potencial turístico, com paisagens naturais privilegiadas, tradição rural, produção artesanal, gastronomia típica e comunidades que preservam a identidade local. No entanto, a ausência de uma política pública estruturada para o ordenamento desses atrativos dificulta sua divulgação integrada e o pleno aproveitamento econômico e social dessa vocação. A criação das rotas turísticas permite organizar o percurso, identificar pontos de interesse, estimular o turismo de experiência e fortalecer o desenvolvimento rural sustentável, gerando oportunidades de renda para produtores rurais, artesãos, empreendedores locais e prestadores de serviços, sem descaracterizar o meio ambiente ou a cultura da cidade. O Sistema Municipal de Rotas Turísticas também contribui para, 2 pontos, o fortalecimento da identidade cultural do município, a valorização do espaço rural e das comunidades tradicionais, o incentivo ao ecoturismo e à preservação ambiental, a diversificação da economia local, a integração do município a circuitos turísticos regionais. Importante destacar que o projeto não cria cargos, não impõe despesas obrigatórias ao município e não interfere na autonomia administrativa do Poder Executivo, limitando-se a estabelecer diretrizes gerais e autorizar parcerias voluntárias, cuja implementação ficará condicionada à conveniência e oportunidade administrativa, bem como à disponibilidade orçamentária. Trata-se, portanto, de uma iniciativa alinhada aos princípios da administração pública, à legislação vigente e à experiência exitosa adotadas por municípios da região, como Gonçalves, Bueno Brandão, Extrema, Monte Verde e Socorro, que obtiveram avanço significativo no desenvolvimento turístico por meio de políticas semelhantes. Diante da relevância do tema e dos benefícios sociais, econômicos e culturais que a proposta pode proporcionar à população, solicita-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. João Batista Barbosa, vereador, autor. Encaminho o projeto de lei à comissão. Projeto de lei número 6 de 2026 dispõe sobre o reajuste anual dos servidores do Poder Executivo, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 6, de 11 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a revisão anual dos servidores do Poder Executivo de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Justificativo. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de caminhar a Vossa Excelência para a apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei que dispõe sobre a revisão anual dos servidores do Poder Executivo de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Referido projeto visa reconhecer o trabalho dos servidores, garantir a justiça social, promover a equidade salarial, estimular a motivação dos servidores,
manter a qualidade dos serviços públicos, preservar o poder de compra dos trabalhadores, corrigir a inflação, compensar a perda de poder aquisitivo dos trabalhadores e garantir um aumento salarial adequado aos fatores econômicos. Além disso, o reajuste anual dos salários contribui para a manutenção da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população, uma vez que valoriza e reconhece o trabalho dos servidores, estimulando o desenvolvimento de suas habilidades e competências. Diante do exposto, solicito o apoio de Vossa Excelência e dos nobres vereadores dessa egrégia Câmara, dessa egrégia Casa Legislativa, para a análise e aprovação do presente projeto de lei, que constitui uma ação concreta em prol do desenvolvimento do município. Registro, publique-se e cumpra-se. Município de Córrego do Bom Jesus, 11 de fevereiro de 2026. João Gabriel Dias Ribeiro, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei à comissão. Altera projeto de lei número 7 de 2026. Número 7 de 2026. Altera a lei 1470, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 7, de 3 de fevereiro de 2026. Altera a lei municipal número 1470 de 2022, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo de Córrego do Bom Jesus. Justificativo. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei que dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação. Peraí, peguei errado aqui, peraí, desculpa. Eu peguei um e li o outro, peraí. Vamos lá, justificativo. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei que altera a lei municipal número 1470 de 2022, que institui a estrutura administrativa do Poder Executivo de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. O presente projeto acrescenta na lei número 1470 de 2022 o cargo de coordenador do Núcleo de Atendimento ao Neurodesenvolvimento, com a finalidade de gerir o mencionado núcleo. O cargo possui grandes responsabilidades e contribuirá com o avanço no tratamento dos usuários do núcleo e sua remuneração, sua forma de provimento, guardam coerência com suas atribuições. A criação do cargo de gestor do Núcleo de Atendimento ao Neurodivergente encontra fundamento direto nos artigos 6º, 23, inciso 2, 196, 203, 205 e 227 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde, à educação, à assistência social, à proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, bem como na Lei número 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e na Lei número 12.764 de 2012, Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Além disso, a Lei número 14.626 de 2026 ampliou e fortaleceu a Política Nacional de Proteção a Pessoas com TEA, exigindo dos entes federativos a implantação de estruturas administrativas capazes de garantir atendimento interdisciplinar, acesso a terapias, inclusão escolar, capacitação de profissionais e acolhimento das famílias. O Núcleo de Atendimento ao Neurodesenvolvimento demanda coordenação técnica especializada, planejamento estratégico, gestão de fluxos de atendimento, articulação com as secretarias municipais e com a rede privada e filantrópica, bem como controle e avaliação de resultados. Tais atribuições ultrapassam a mera execução de serviços, exigindo função de gestão específica com responsabilidade técnica e administrativa.
Neste contexto, o cargo de gestor do núcleo é indispensável para assegurar eficiência, continuidade, padronização de protocolos, captação de recursos, execução de convênios, monitoramento de indicadores e garantia da efetividade das políticas públicas voltada à população neurodivergente. Trata-se, portanto, de medida que atende ao princípio da eficiência administrativa, artigo 37 da Constituição Federal, ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao dever do município de estruturar seus serviços públicos de forma adequada às demandas sociais contemporâneas. Por essas razões, a aprovação do presente projeto de lei revela-se juridicamente necessária, socialmente justa e administrativamente indispensável. Município de Córrego do Bom Jesus, 3 de fevereiro de 2026, João Gabriel Dias Ribeiro, prefeito municipal. Encaminho projeto de lei à comissão. Projeto de lei número 8 de 2026. Dispõe do reajuste do Vale Alimentação do Poder Executivo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 8, de 11 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação e da outras providências. O prefeito do município de Córrego do Bom Jesus. Justificativo. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara o incluso projeto de lei que dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação e da outras providências. O Vale Alimentação foi instituído em nosso município por meio da Lei número 1281 de 2017 e corrigido pela legislação subsequente, constituindo um importante benefício ao servidor público, lhe gerando satisfação em servir à municipalidade. Diante do exposto, solicito o apoio de Vossa Excelência e dos nobres vereadores dessa egrégia Casa Legislativa para a análise e aprovação do presente projeto de lei, que constitui uma ação concreta em prol do desenvolvimento do município e especial valorização do servidor público. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Município Córrego do Bom Jesus, 11 de fevereiro de 2026. João Gabriel Dias Ribeiro, prefeito municipal. Encaminho o projeto de lei à comissão. Projeto de lei número 9 de 2026. Dispõe sobre o reajuste anual dos servidores do Poder Legislativo Municipal, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 9, 2026. Dispõe sobre a revisão geral anual, RGA, dos servidores do Poder Legislativo no município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Justificativo. O presente projeto de lei tem por finalidade conceder a revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo no município de Córrego do Bom Jesus, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assegura a revisão da remuneração dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices. A medida proposta visa promover a recomposição inflacionária das remunerações, preservando o poder aquisitivo dos servidores frente às perdas decorrentes da inflação acumulada no período, não se tratando de aumento real, mas tão somente de recomposição do valor nominal dos vencimentos. O percentual de 5% foi fixado em consonância com índices inflacionários apurados, observando-se os princípios da legalidade, razoabilidade, responsabilidade civil e equilíbrio nas contas públicas, bem como a existência de dotação orçamentária própria para suportar as despesas decorrentes da medida. Importante destacar que a concessão da revisão geral anual constitui garantia constitucional, representando instrumento legítimo de valorização do servidor público e de manutenção da dignidade remuneratória, sem implicar afronta aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, a aprovação do presente projeto de lei mostra-se medida justa, necessária e juridicamente amparada. Córrego do Bom Jesus, 11 de fevereiro de 2026. Tatiana Aparecida de Almeida e Silva, presidente. Michel João dos Santos, vice-presidente. Paulo César Francelino, secretário. Encaminho o projeto de lei à comissão.
Projeto de Lei número 11 de 2026 dispõe sobre o reajuste anual dos subsídios do Poder Executivo Municipal. De autoria da mesa diretora. É o 10. Projeto de Lei número 10. Projeto de Lei 10/2026. Dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos detentores de mandato eletivo da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto busca conceder a recomposição aos subsídios dos agentes públicos do Poder Legislativo, vereadores de Córrego do Bom Jesus. Conforme o contido na legislação vigente, com a fixação dos subsídios, fato ocorrido na legislatura anterior, somente é permitida na atual legislatura a recomposição de valores, desde que feita nos exatos limites inflacionários. Assim sendo, apresentamos este projeto que aplica uma recomposição aos subsídios apresentada pelo acumulado do IPCA do IBGE no período de janeiro a dezembro de 2025, através do índice de 4,26%. Trata-se, portanto, de uma providência legal e que visa amenizar os efeitos da inflação no período. Quanto à retroatividade prevista no artigo 3º, é, da mesma forma, uma conduta correta, legal e que não possui qualquer obstáculo legal. Assim, apresentamos esta proposta e esperamos que a mesma seja apreciada e aprovada. Córrego do Bom Jesus, 11 de fevereiro de 2026. Tatiana Aparecida de Almeida e Silva, presidente. Michel João dos Santos, vice-presidente. Paulo César Francelino, secretário. Encaminho o projeto de lei à comissão. Projeto de lei número 11 de 2026. Projeto de lei número 11 de 2026. Dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos detentores de mandato eletivo do Executivo, de seus secretários, do município de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. Justificativo. O presente projeto busca conceder a recomposição aos subsídios dos agentes públicos do Poder Executivo, sendo do prefeito, do vice-prefeito e seus secretários. Conforme o contido na legislação vigente, com a fixação dos subsídios, fato ocorrido na legislatura anterior, somente é permitida na atual legislatura a recomposição dos valores, desde que feita nos exatos limites inflacionários. Assim sendo, apresentamos este projeto que aplica uma recomposição aos subsídios representada pelo acúmulo de IPCA do IBGE no período de janeiro a dezembro de 2025, através do índice de 4,26%. Trata-se, portanto, de uma providência legal e que visa amenizar os efeitos da inflação no período. Quanto à retroatividade prevista no artigo 3º, é, da mesma forma, uma conduta correta, legal e que não possui qualquer obstáculo legal. Assim, apresentamos esta proposta e esperamos que a mesma seja apreciada e aprovada. Córrego do Bom Jesus, 11 de fevereiro de 2026. Tatiana Aparecida de Almeida e Silva, presidente. Michel João dos Santos, vice-presidente. Paulo César Francelino, secretário. Encaminho o projeto de lei à comissão. Projeto de lei número 12 de 2026. Dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação do Poder Legislativo e da outras providências. Projeto de lei número 12 de 2026. Dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação dos servidores do Poder Legislativo e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto busca apresentar para apreciação e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus e dá outras providências. O Vale Alimentação constitui benefício de natureza indenizatória, instituído no âmbito do Poder Legislativo Municipal por meio da legislação própria, representando importante instrumento de valorização dos servidores desta Casa, além de contribuir para a melhoria de suas condições de subsistência e bem-estar.
A presente proposição tem por finalidade promover a atualização do valor do benefício, adequando-o à realidade econômica atual e à elevação do custo de vida, assegurando a manutenção do poder aquisitivo e reafirmando o compromisso da mesa diretora com a valorização do quadro funcional do Legislativo Municipal. Ressalta-se que a medida observa os princípios da legalidade, responsabilidade fiscal e interesse público, estando compatível com as disposições orçamentárias vigentes. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a análise e aprovação do presente projeto de lei, por se tratar de medida justa e necessária. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Córrego do Bom Jesus, 11 de fevereiro de 2026. Tatiana Aparecida de Almeida e Silva, presidente. Michel João dos Santos, vice-presidente. Paulo César Francelino, secretário. Encaminho o projeto de lei à comissão. Leitura e votação dos requerimentos. Requerimento número 2 de 2026. Informações referente à obra de recapeamento da Avenida Vereador Benedito Rodrigues da Silva, de autoria das vereadoras Selma Cristina e Adaíra Aparecida. Requerimento 02/2026. Excelentíssima Senhora Presidente, as vereadoras signatárias deste requerimento, nos termos do inciso 8 do parágrafo 3º do artigo 100 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, requer a Vossa Excelência que seja deliberado pelo plenário, mediante aprovação da maioria absoluta, o envio de pedido de informações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações referente à obra de recapeamento da Avenida Vereador Benedito Rodrigues da Silva. 2 pontos. 1. Qual o valor total da obra, especificando, 2 pontos, valor contratado. Eventuais aditivos contratuais, se houver. 2. Qual a fonte dos recursos utilizados para a execução da obra, informando se os mesmos são oriundos de, 2 pontos, recursos próprios do município, convênios estaduais ou federais, emendas parlamentares, indicando, se for o caso, a respectiva origem. 3. Esclarecimentos acerca da execução das entradas particulares, acesso a imóveis, realizado no âmbito da referida obra, informando, 2 pontos, se houve utilização de recursos públicos para esse fim, qual o embasamento legal e ou administrativo que autorizou tais intervenções. 4. Quais critérios técnicos, administrativos ou sociais foram adotados para a escolha dos imóveis beneficiados com a execução das entradas particulares, bem como, 2 pontos, se houve levantamento prévio, se todos os imóveis da via foram contemplados ou apenas alguns e por qual motivo. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos, bem como permitir o adequado exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, assegurando que as intervenções realizadas estejam em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões, 9 de fevereiro de 2026, Selma Cristina de Góes, vereadora autora, Adair Aparecida de Moraes e Silva, vereadora autora. Passa a palavra às vereadoras autora. Selma Cristina. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos os presentes nessa Casa de Leis. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Desde o começo, quando, né, eu comecei a trabalhar aqui na Câmara como vereadora, eu venho insistentemente persistindo, né, insistindo muito na questão do recapeamento da Avenida Vereador Benedito Rodrigues. Todo mundo que acompanhou esse ano de trabalho de 2025, e os meus nobres colegas, viu o quanto eu ficava insistindo nesse assunto, né, que às vezes se tornava até chato, mas como era um problema muito grave e, né, todo mundo estava vendo e sofrendo com as condições da via que estava abandonada lá, eu insisti muito, né. No dia 31/3, na terceira reunião que a gente fez aqui, ordinária,
eu e o meu companheiro, o senhor João Batista, fizemos aqui a indicação para o recapeamento daquela avenida. O recapeamento, né, a indicação foi atendida, graças a Deus, com o empenho aí do senhor prefeito, né, deixo aqui o meu agradecimento ao senhor prefeito João Gabriel, ao seu vice-prefeito Jonas, ao Joel, secretário de obras, né, o Leandro também encarregado, que, né, se desdobrou lá para fazer muita coisa, a todos os funcionários que se dedicaram para que a obra acontecesse, e também, principalmente, até posso dizer a vocês, a todos os nobres colegas vereadores que destinaram as suas emendas para que a obra acontecesse. É muito válido a gente ressaltar que, sem a ajuda dessas emendas que os nossos vereadores aqui destinaram, seria difícil ou até mesmo impossível de realizar a obra. Foi graças a essas emendas, né, a colaboração de todos eles, que dedicaram essas emendas para a realização da obra lá na Vargem. Eu nunca fui uma pessoa que seja ingrata. Se tem uma coisa que eu não sou, é ingrata. Eu agradeço todos nós, moradores daquela avenida, do bairro Nossa Senhora Aparecida, estamos gratos, sim. Já ouvi rumores dizendo assim que eu só sei criticar e que eu não mostro o que foi feito de bom. Isso é mentira. Eu não mostrei e não falei ainda sobre o asfalto, porque ainda não terminou a obra. Com certeza, né, a empresa, eu não sei como que ficou a situação, se vai ser a empresa ou a prefeitura que vai fazer a sinalização. Tem um ponto de ônibus lá na Vargem, que deu um probleminha lá, que eles prometeram que eles vão resolver, porque está alagado, as crianças estão debaixo da água, mas eles prometeram que vão resolver o problema. O recapeamento aconteceu. A quantia que vai durar, como que foi feito, gente? A prefeitura tem engenheiro para isso, né? Eles estudaram para isso e eles têm que garantir o serviço. Não é nós, vereadores, que vamos garantir a durabilidade de um trabalho desse. Nós não temos estudo para isso. E, no período que, né, finalizando praticamente a obra do recapeamento lá, houve também, né, esse benefício em algumas propriedades particulares. Aí todo mundo fala assim, mas por que fulano, Beltrano? Eu estou fazendo esse requerimento junto com a colega Dair, também para que o executivo possa dar uma explicação. Porque eu acho assim, todo mundo ficar falando que foi por causa disso e disso, mas então vamos dar a oportunidade ao executivo de explicar o porquê que fez. Ele fez lá a entrada particulares, nós não concordamos, porque a Rua Maria do Carmo do Nascimento está esperando asfalto. Então não adianta falar que é sobra de asfalto, porque tem lugar, é impossível sobrar o que faltou, né? Não tem como. Não foi feito tudo. Ali perto da ponte não foi feito. Então quer dizer que não sobrou, porque se para sobrar tem que ter feito tudo, então sobrou. Mas eles compraram o asfalto. Não, tudo bem, se comprar o asfalto vai ter nota, tudo direitinho, com certeza vão mandar para a gente aqui. Mas então por que não ofereceu para todo mundo? Será que não tinha mais gente que queria comprar também? Então, assim, a gente, como vereador, a gente está aqui para fiscalizar. A gente está aqui para fazer, eu estou aqui para fazer o que é certo e tenho certeza que todos nós estamos aqui para fazer. Muitos vão julgar, eu sei, vai falar que é politicagem, que é crítica, mas não é. Não é. Eu estou imensamente grata ao prefeito por ter feito lá. Se não fosse essa obra lá, com certeza agora, com essa chuvarada, nós estaríamos no meio de um caos. Então, assim, a obra foi feita, beneficiou o bairro, entendeu? A gente estava lá meio que largado lá há muito tempo, era uma obra que já deveria ter sido feita, não foi feita, ele fez. Em 1 ano de mandato, ele fez. Então, eu sou imensamente grata. Mas nós, como vereadores, a gente tem a obrigação de fiscalizar, e a gente está aqui para isso. Entendeu? A gente tem que deixar o nosso particular de lado para cumprir o nosso papel aqui, para honrar os nossos votos. Porque se fosse para eu, Selma, levar o meu lado particular, eu jamais faria questão de saber por quê, não por quê, porque as pessoas que foram beneficiadas com esse asfalto são meus amigos. São pessoas que estão dentro da minha casa, pessoas que eu adoro, pessoas que fazem parte da minha vida. Então, assim, se fosse para eu levar em conta só o particular da Selma, eu não faria isso. Mas eu estou aqui para cumprir o meu papel de vereador, para fiscalizar e, quando aparecer qualquer coisa que a gente tenha dúvida, dar ao direito do executivo também de se explicar. Então, esse requerimento, é isso. A gente está dando ao executivo a oportunidade de se explicar do porquê que foi feitas as entradas particulares lá, porque o povo quer saber. O senhor prefeito João Gabriel, o senhor vice-prefeito Jonas já foram vereadores. Eles sabem, eles têm uma vasta experiência na política e eles sabem como que o povo exige de um vereador. Então, a gente está aqui para cumprir o nosso papel.
Então, eu ressalto mais uma vez o meu agradecimento pela obra que foi feita. Quando tiver concluída, faço questão de mostrar, na hora que tiver tudo sinalizado lá, tiver tudo bonitinho, faço questão de mostrar, de agradecer, mostrar para vocês como que ficou. E também gostaria de deixar bem claro aqui que isso não é politicagem. Todo o trabalho que a gente tem feito aqui, os requerimentos, esse requerimento que foi lido e os que serão lidos, é o nosso papel de vereador que a gente está cumprindo. Tá? Eu agradeço vocês pela atenção, agradeço aos vereadores, mais uma vez, que destinaram suas emendas lá. Sem a ajuda de vocês não teria acontecido. Que Deus abençoe vocês, né? Então, eu peço aí a compreensão de todos vocês. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por todos. Requerimento número 3 de 2026. Informação dos pagamentos ao Alto Posto Bom Jesus, pagamentos à Casa de Material e Construção do Galinho e da identificação do veículo oficial GM Spin azul, de autoria dos vereadores Adair, Selma e Fernando. Requerimento número 3, 2026. Ilustríssima senhora presidente, os vereadores signatários deste requerimento, nos termos do inciso 8 do parágrafo 3º do artigo 100 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, requer a Vossa Excelência que seja deliberado pelo plenário, mediante aprovação da maioria absoluta, o envio de pedido de informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Dos pagamentos ao Alto Posto Bom Jesus. Requer um envio de relatório detalhado de todos os pagamentos efetuados ao fornecedor citado até a presente data, especificando 2 pontos. Valores mensais pagos e o tipo de combustível adquirido, gasolina, óleo diesel ou metanol. Informação técnica, 2 pontos. Se a municipalidade possui débitos pendentes ou créditos junto ao referido posto, com a discriminação dos respectivos montantes. 2. Dos pagamentos à Casa de Material de Construção do Galinho. Requer a listagem completa dos pagamentos realizados até a presente data, contendo 2 pontos. Cronograma mensal de aquisições, especificando os materiais e produtos adquiridos e seus respectivos valores unitários e totais. Posição financeira atualizada, 2 pontos. Existência de saldo devedor ou crédito em favor da Prefeitura, citando valores. 3. Da identificação do veículo oficial GM Spin azul. Considerando o princípio da publicidade administrativa, requer esclarecimentos sobre o veículo marca Chevrolet, modelo Spin, cor azul, integrante da frota pública, que circula sem o devido adesivo de identificação do órgão. Qual a justificativa para a ausência de caracterização do veículo? Qual o prazo previsto para a devida adesivação em conformidade com as normas de transparência e controle de frotas? Justificativa. O presente pedido de informações tem por objetivo viabilizar o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, em observância aos princípios da legalidade, transparência e publicidade administrativa. As informações solicitadas acerca dos pagamentos realizados a fornecedores, bem como da situação financeira existente entre o município e os mesmos, são essenciais para a verificação da correta aplicação dos recursos públicos. Da mesma forma, os esclarecimentos sobre a identificação do veículo oficial da frota municipal, visando assegurar o cumprimento das normas de transparência, controle patrimonial e uso adequado dos bens públicos. Nestes termos, pede deferimento, Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2026, Selma Cristina de Góes, vereadora autora, Adair Aparecida de Moraes e Silva, vereadora autora, Fernando Messias da Fonseca, vereador autor. Passo a palavra aos vereadores autores. Adair Aparecida. Boa noite, mesa diretora,
Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite às pessoas que se encontram no plenário e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Este requerimento, ele foi pensando mais para que o Executivo possa se manifestar em relação às reclamações que chegam até nós, que está devendo muito na casa, na Alto Poço Bom Jesus, que está devendo muito na Casa Material de Construção do Galinho, que está devendo muito no MCC, e também uma maneira deles se justificar e colocar para nós, porque a nossa missão é fiscalizar. E eu conto, então, com o apoio dos nobres colegas vereadores para que a gente possa enviar esse requerimento e que o esclarecimento possa chegar até nós. Muito obrigada. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por todos. Requerimento número 4 de 2026. Solicita informações sobre o Centro de Informações Turísticas, o CIT, o Parquinho, e Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligório Rosa, a piscina municipal, de autoria dos vereadores Adair, Selma e Fernando. Requerimento número 4, 2026. Excelentíssima senhora presidente, os vereadores signatários deste requerimento, nos termos do inciso 8 do parágrafo 3º do artigo 100 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, requer a Vossa Excelência que seja deliberado pelo plenário, mediante aprovação da maioria absoluta, o envio de pedido de informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando esclarecimento e informações nos seguintes termos. Pedido de informações. A. Centro de Informações Turísticas, CIT. Solicita-se informar, de forma detalhada, 2 pontos. Os motivos pelos quais não estão sendo realizadas as manutenções, reformas ou melhorias no Centro de Informações Turísticas, CIT, localizado na entrada do município. Existência de laudo técnico acerca das condições estruturais do prédio. Existência de previsão orçamentária, planejamento administrativo ou cronograma definido para a realização das intervenções necessárias. A existência de procedimento licitatório aberto, em andamento ou prévio para tal finalidade. B. Parquinho, Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligório Rosa. Solicita-se informar, 2 pontos. Os motivos técnicos, administrativos ou contratuais pelos quais o parquinho da Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligório Rosa ainda não foi disponibilizado para uso dos alunos. Se o espaço já passou por vistoria técnica de segurança, se há pendências na instalação, regularização ou liberação formal, previsão concreta e oficial para a sua disponibilização. C. Piscina municipal. Solicita-se informar de forma expressa, 2 pontos. Os motivos pelos quais a piscina municipal ainda não foi liberada para a utilização pública. A existência de impedimentos de ordem estrutural, sanitária, administrativa ou financeira. Se houve vistoria técnica recente. A previsão oficial para a sua reativação. 2. Da fundamentação e finalidade. O presente requerimento visa assegurar o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal e a transparência dos atos administrativos nos termos da legislação vigente. Nestes termos, pede deferimento, Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2026, Adair Aparecida de Moraes e Silva, vereadora autora, Selma Cristina de Góes, vereadora autora, Fernando Messias da Fonseca, vereador autor. Passo a palavra aos vereadores autores do requerimento. Adair Aparecida.
Mais uma vez eu me encontro, né, para poder explicar a causa desse requerimento, que fala sobre o Centro de Informações Turísticas, o parquinho da escola e a piscina municipal. O problema é que todos esses itens já foram citados para indicação. E até hoje, né, nós não obtivemos ainda uma resposta satisfatória. Então, o Centro de Informações Turísticas, nós sabemos que é o cartão postal da cidade, porque é a entrada da cidade. E passou-se o ano e não teve nenhuma reforma, nenhuma manutenção. As estátuas estão todas destruindo, desbotadas, está enfeiando demais a entrada do nosso município. O parquinho da escola, nós sabemos que é primordial também, porque as crianças necessitam de recreação. A educação só se efetua de forma integral quando existe também essa interação, as brincadeiras, e o parquinho, então, é essencial, principalmente na educação infantil. E a piscina, que houve tanta cobrança anteriormente, né? E hoje nós já estamos no segundo mês do segundo mandato, e até hoje, então, a gente gostaria de saber o motivo que até agora também não está sendo utilizada, o que está faltando, se tem que fazer alguma coisa. Então, eu conto com os nobres vereadores para que a gente possa solucionar esses problemas. E conto com o Executivo também, para que ele possa se esclarecer a nós. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por todos. Passa a palavra aos nobres Dá vereadores. licença um pouquinho, por favor. Está faltando um requerimento meu aqui. É o requerimento que fala do MCC. O Zé Luiz está aqui? Zé Luiz? Não tem problema, pode deixar para a próxima reunião, mas está faltando. Então, colocamos na próxima reunião. Sim, por Certo. favor. Você consta só na ata que houve Certo. um lapso que não pareceu, Ok. então que vai ficar para a próxima. Muito obrigada. Passa a palavra aos nobres vereadores para que façam suas considerações finais pelo tempo regimental de, no máximo, 5 minutos. Depois eu vejo. Vamos deixar. Sou eu, né? Mais uma vez, boa noite a todos que nos assistem, mesa diretora, nobres colegas vereadores e pessoas do plenário. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por, mais uma vez, nós estarmos aqui em prol do nosso município. É uma bênção nós podermos estar. E também cumprindo fielmente a nossa missão, né? De aprovar, fiscalizar, ajudar, colaborar. Eu também gostaria de, nesse momento, prestar minha homenagem de pêsames à família da dona Maria Aparecida, a Maria do Lazo. Que Deus deu conforto para todos os familiares e que a dona Maria tenha o descanso eterno. Foi uma pessoa muito bondosa, foi uma colega minha, gostava muito dela. Que Deus a acolha na mansão celeste. Eu também gostaria de solicitar ao Executivo, nesse momento, que olhasse com carinho para a rua que dá acesso ao bairro Vargem da Ponte. Essa rua está totalmente emburacada e alagada. Inclusive, eu já passei, né, um percentual da emenda impositiva para que essa rua seja asfaltada, o pedaço que necessita. É um pedaço tão pequeno, se for mudar, não dá 80 metros.
uns 50, 60 metros. Então, eu peço que olhe com carinho, principalmente porque já tem uma verba que eu coloquei em emenda impositiva. Gostaria também de agradecer, né, ao prefeito pelos projetos de lei enviados por ele, e os funcionários públicos merecem mesmo o vale de alimentação para que possa ter mais dignidade e o aumento da lei, também no seu salário. Lembrando também que eu gostaria que o prefeito olhasse com carinho para a indicação da construção de um ponto de ônibus nas proximidades do Bar do Paulinho. O pessoal está cobrando, e agora, com essa chuva, as crianças não têm onde ficar. Então, não despende muito de dinheiro, então, que ele olhe com muito carinho. Eu também gostaria de agradecer a todos os meus colegas pela colaboração e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigada. Passa a palavra à vereadora Selma Cristina. Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos os presentes. Agradeço novamente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos os funcionários dessa casa que trabalham para o êxito da nossa reunião, a todos os nobres colegas, aos presentes. Gostaria de aproveitar a minha palavra para dar os parabéns ao executivo aí que fez uma reforma na creche municipal. Eu estive presente lá há alguns dias, vou voltar daqui a uma semana, mais ou menos, que eu combinei com a senhora diretora. Ficou muito bonito lá, parabéns, né, a todos os envolvidos na obra, foi feita uma pintura lá. Parabenizo também a Secretaria de Educação, né, a todos os envolvidos e principalmente aos professores, que sempre são os donos, né, desse mérito, né, pelo selo Ouro de Alfabetização. Né, os meus parabéns a todos vocês, a todos que se dedicaram para que esse selo viesse, né, ao nosso município, que isso aí deixa a gente muito satisfeito, né, com muito orgulho. Parabenizo em particular aí a minha amiga Célia Toschi, que fez parte, trabalhou incansavelmente, né? Hoje em dia, infelizmente, ela não faz mais parte da nossa equipe, né, na nossa escola, mas ela deixou ali a sua marca, com certeza, porque ela trabalhou muito para que esse selo viesse para a nossa cidade. E também gostaria de parabenizar aí a Secretaria de Turismo pelo carnaval que houve, né? Todo mundo se divertiu bastante, graças a Deus, mesmo chovendo, deu tudo certo. Então, meus parabéns aí a vocês que se empenharam, a todos os funcionários, principalmente os funcionários da limpeza, que têm um trabalho redobrado quando essas festas acontecem, né? Desejo a vocês vocês todos uma boa noite, né? Aos nobres colegas, um bom carnaval e que Deus abençoe a todos vocês. Passa a palavra ao vereador Emerson Lourenço. Boa noite, nobres colegas vereadores, mesa diretora, público que nos assistem pelas redes sociais, público aqui presente. Votei a favor de 3 requerimentos, né, de autoria dos nobres colegas, e pode contar com o vereador Arminho para fiscalizar o executivo municipal. Acompanhamos algumas câmaras de vereadores no Brasil afora. Vejo ali muitos vereadores votando contra requerimento, alegando que demanda mão de obra do executivo. De fato, sim. Demanda uma mão de obra muito grande. Eu ali que trabalhei 22 anos no setor público, no setor de convênios também, parecia diligência, e eu adorava fazer diligência. Às vezes, 10 anos atrás, entrar no arquivo morto ali e levantar a documentação e fazer a explicação ali para um convênio federal, um convênio estadual. Então, eu gostava. Eu sou um funcionário público, eu gostava de serviço. Eu não gostava de ficar parado em prefeitura, não. E, assim, se eu fosse prefeito, se você não tem mão de obra, vai chegar uma hora ali que a gente acompanha. Se o vereador estiver fazendo muito requerimento, cabe a ele contratar funcionários, se ele não tem mão de obra. É muito simples, manda para a Câmara, abertura de vaga, fala que ele demanda funcionário para levantar arquivo,
Entendeu? Então, o prefeito ele tem solução. Inclusive, tem o portal da transparência, ele pode estar respondendo muitas coisas ali. Com o vereador, ele tem acesso ao portal da transparência, então, pagamentos, enfim, está tudo no portal. Então, eu acho que o nosso prefeito, João Gabriel, ele não vai ter muita dificuldade para estar respondendo esses requerimentos. E também fiz uma indicação aqui para o Executivo a respeito da elaboração e distribuição de informativo impresso com orientações sobre a coleta de lixo domiciliar em nosso município. A saber de todos que a população, certa porcentagem, ainda está com dúvida a respeito dos horários e dias para as coletas. E bem sabemos que não é todo mundo que tem acesso à rede social, e também talvez tenha, mas não são amigos da prefeitura, não tem ali no Instagram, não tem ali no Facebook. E esse impresso com orientação a respeito do dia e horário, eu acho que é muito útil para a população, que vai chegar na mão da população. Isso é importante, chegar nas residências, a pessoa pode guardar ali para tentar decorar os dias e tudo mais. No mais, gostaria de estar aqui agradecendo a Deus por esta oportunidade de estar aqui representando o Legislativo Municipal, e uma boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Fernando Messias. Boa noite a todos aqui presentes e também quem nos acompanha pela rede social. Convido a todos, em especial os funcionários da Prefeitura, para vir e participar da reunião da Câmara. Aqui a Prefeitura enviou para nós aqui o projeto aqui de aumento, está oferecendo 5% de aumento no salário e R$50 no vale alimentação. Eu acho que é muito pouco. Eu acho que se os funcionários virem aqui na Câmara e também contribuir para pressionar a Prefeitura para um aumento melhor, eu acho que a gente vai conseguir melhorar isso aí. E também hoje trago a esta casa 13 indicações simples, mas extremamente importantes para a nossa população. A primeira delas trata da divulgação pública e atualizada da lista de medicamentos disponível na farmácia municipal, tanto no site oficial do município, quanto em mural físico nas unidades de saúde. Isso é transparência, isso é respeito com o cidadão. Muitas pessoas saem da zona rural, pegam o transporte, enfrentam fila e só ao chegar ao posto descobrem que o medicamento está em falta. Se a lista estiver atualizada no site, fixada no mural, o cidadão já saberá antes de sair de casa. Isso evita desgaste, evita revolta e melhora a organização do atendimento. Não é gasto, é organização e gestão eficiente. Minha segunda indicação é sobre a limpeza e capina da estrada de acesso à cidade do bairro Itaim. A entrada da cidade é o nosso cartão de visitas. Hoje, infelizmente, o que se vê é mato alto e sujeira. Quem chega a Córrego do Bom Jesus precisa encontrar uma cidade cuidada. Isso não é apenas questão estética, é questão de segurança, visibilidade da via e valorização do nosso município. E a terceira indicação é a limpeza e capina ao redor do ponto de ônibus no bairro Anhumas. Ali temos trabalhadores, idosos e crianças que aguardam transporte. O mato alto traz insegurança, risco de animais peçonhentos e sensação de abandono. São pedidos simples, são demandas da população, são cuidados básicos que fazem diferença na vida das pessoas. Reafirmo aqui que meu papel como vereador é fiscalizar, propor, cobrar melhorias. Não é questão política, é questão de responsabilidade com o povo que nos elegeu. Espero que o Poder Executivo atenda essas indicações com atenção que nossa população merece. Muito obrigado e bom carnaval a todos. Passo a palavra ao vereador João Batista. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, prezadas e prezados vereadores. Há mais de um mês, eu e a vereadora Tatiana, junto com o senhor prefeito, estivemos reunidos com os moradores do bairro das Posses, tendo sido discutido o problema de abastecimento de água no bairro.
Infelizmente, os moradores continuam sofrendo com a péssima qualidade da água que abastece suas casas. Recebi muitas reclamações a respeito e espero que a Prefeitura resolva definitivamente o problema. Na semana passada, a Prefeitura publicou a nova programação para a coleta de lixo no município. Alguns moradores da zona rural reclamaram que os bairros Lavras, Pocinhas e os Camilos não constavam na nova programação. Solicitei à Prefeitura para incluir esses tais bairros na nova programação publicada, divulgada. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de fazer um esclarecimento à população. Nós, vereadores e vereadoras, sempre quando nos trazem seus pedidos, nós os encaminhamos ao Executivo, seja através de indicações, de requerimento, ou até mesmo verbalmente. É importante lembrar que nós, vereadores e vereadoras, não temos o poder de mandar fazer, pois quem tem esse papel é somente a Prefeitura Municipal. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Passa a palavra ao vereador Michel João. Boa noite a todos. Hoje, minha fala não é apenas como vereador, mas também como pai de uma criança autista, que conhece de perto os desafios, as vitórias que a educação proporciona. Por isso, ver Córrego do Bom Jesus conquistar o selo ouro de alfabetização me enche de orgulho, não pelo título em si, mas pelo que ele representa. Crianças aprendendo, sendo respeitadas, acompanhadas no seu tempo, cada um com sua realidade. Isso mostra que estamos no caminho certo e que nossa cidade acredita que nenhuma criança pode ficar para trás. Quero aqui parabenizar a secretária Tamires pelo seu trabalho comprometido junto à educação e o prefeito João Gabriel por apoiar, investir nessa área que transforma vidas. Essa conquista é fruto de gestão, mas principalmente de sensibilidade. Essa conquista também é dos professores, que se dedicam todos os dias, das famílias que confiam na escola e principalmente das nossas crianças, que nos ensinam tanto sobre superação e capacidade. Aproveito esse momento para reforçar algo muito importante. Precisamos acelerar a inauguração do núcleo. É fundamental para o fortalecimento e ainda mais o atendimento especializado das crianças precisam de um olhar diferenciado, um acompanhamento especializado. As famílias esperam por isso, as crianças precisam disso. Que essa conquista motive e avançar ainda mais com a educação cada vez mais humana, inclusiva e de qualidade. Hoje, celebro como vereador, mas também, acima de tudo, eu celebro como pai. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais, as pessoas que aqui estão presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com os meus colegas vereadores, representando o povo da nossa cidade. Gostaria de deixar o meu pesar, o meu abraço a toda a família da Maria Aparecida, Maria do Lazo, neste momento de dor. Hoje eu quero falar de duas coisas muito importantes que mostram a força da nossa cidade, a educação e a solidariedade. Primeiro, parabenizar Córrego do Bom Jesus, como disse meu amigo aqui, Michel, pelo ser o ouro de alfabetização referente ao ano de 2025. Esse reconhecimento mostra que nossas crianças estão aprendendo, que o trabalho está sendo feito com seriedade e que estamos no caminho certo. Meus parabéns aos professores, profissionais de educação,
à secretária de Educação, a Tamires Cecília, e ao prefeito João Gabriel, junto à Secretaria de Educação, que está fazendo isso acontecer todos os dias. Educação de qualidade muda destinos, e isso merece ser reconhecido. Aproveito também para reforçar a campanha Lacre Amigo. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, está arrecadando lacres de latinha para transformar em cadeira de rodas. A cada 140 garrafas PET cheias de lacres, conseguiremos uma cadeira de roda que será destinada ao Hospital Regional Samuel Libânio. É algo simples, fácil de participar e pode mudar a vida de alguém. As doações estão sendo recebidas na Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligório Rosa. Eu acredito muito na força da nossa cidade, quando ela se une por uma causa, e é com a participação de cada um de vocês que a gente transforma pequenas atitudes em grandes conquistas. Participe. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada essa reunião. Sob a proteção de Deus, encerramos nossos trabalhos.